Galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia. É a ressaca do dia seguinte, a ressaca boa, né? Depois de mais uma vitória do Vasco, estamos ficando mal acostumados, hein? Estamos ficando mal acostumados. Um time com 12 jogos, apenas uma derrota, engatou uma sequência de vitórias, 4 vitórias seguidas, time que dificilmente toma gol. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de futebol. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube, eu agradeço a força, a moral que vocês dão aqui diariamente, beleza? Olha, Vasco venceu ontem, e assim, antes de trazer aqui a entrevista coletiva do auxiliar técnico, do Evandro Fornari, que traz alguns aspectos aqui, eu separei alguns aspectos importantes nessa entrevista dele. Só dizer o seguinte, tá? Primeiro, pé no chão, né? Pé no chão. Vou continuar com esse discurso de pé no chão que a gente não ganhou nada. O único título do Vasco até o momento é o título de não ter caído para a segunda divisão. E podemos sim repetir um campeonato, além desse ano a gente está repetindo uma semifinal de Copa do Brasil, o ano que vem a gente repete uma competição internacional, porque o Vasco está garantido praticamente na Sul-Americana e brigando por vaga em pré-Libertadores ou numa Libertadores de forma direta, inclusive, tá? Pela Copa do Brasil, né? E quem sabe o Campeonato Brasileiro, né? Indo desse jeito aí, não se duvida de nada, mas assim, até o momento, pé no chão, não ganhou nada, tem muita água para rolar debaixo da ponte até o jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, são 2 jogos, depois tem a final, né? Assim, o discurso tem que ser esse, tá? Pra gente não ficar aqui com soberba, pra gente não ficar aqui achando que vai ser campeão de tudo, que vai... Calma, se vir ou se vier, vai ser muito maneiro, vai ser muito bom. Até porque nesse recorte recente, e não sou eu que estou falando, são os números, são os analistas do futebol, o Vasco joga o melhor futebol do Brasil. Ponto. Vasco e Mirassol. Vamos botar o Mirassol que tá jogando muita bola também, tá? Vasco e Mirassol. Exatamente. O Palmeiras foi jogar contra o Flamengo, tomou porrada, foi jogar lá contra o Del Valle, tomou porrada, foi jogar com o Cruzeiro ontem, teve uma ajudinha de arbitragem, porque o seu zagueiro lá, o Gustavo Gomes, era para ter sido expulso no primeiro tempo, com 5 minutos de jogo. É óbvio que depois também houve a compensação no final do segundo tempo, quando o Palmeiras faz um gol, que vão lá e anulam o gol do Palmeiras, mas se expulsa o jogador do Palmeiras no início do jogo, talvez o Cruzeiro tinha vencido o Palmeiras ontem, né? Então, os números dizem que o Vasco é o melhor time do retorno junto com o Mirassol, e o futebol jogado agrada, tá? Então o recorte recente é esse, a gente vive um bom momento, não sei daqui, é claro que no futebol brasileiro é difícil você manter um time ali sem perder, vai oscilar, vai ter partida que a gente vai deixar a desejar. O importante é a gente continuar cobrando, o importante é a gente continuar trabalhando firme, sem oba-oba, sem já ganhei, para o Vasco, para o time do Vasco não entrar em campo com essa sensação de a gente é foda, é salto alto. Calma, trabalho com humildade pra gente poder chegar lá. Esse é o recado, tá? E pra galerinha que ficou me mandando recado assim, você não vai pedir desculpa pro Pedrinho? Você torce contra? Você tava criticando? Eu vou falar aqui o que eu falei num vídeo curto. Tem gente que não assiste os vídeos curtos do canal ou os vídeos que eu publico lá no Instagram, porque tá lá no Instagram, tá? Quem atrapalha o Vasco é torcedor omisso. Quem atrapalha o Vasco é torcedor que passa pano pra coisa errada. É torcedor que não critica o processo. Essa parada de dizer assim, vamos dar tempo ao tempo, vamos dar tempo pro Pedrinho pra gente criticar lá na frente. Isso não existe, cara. Isso não existe. Trabalho tem que ser avaliado no dia a dia. A janela do Pedrinho, a primeira foi horrorosa. A segunda janela dele também foi ruim, com exceção do Nuno Moreira. Então, as cobranças, a pressão, a crítica, ela vai fazer com que o time evolua. Então você que fica rebolando em TikTok, você que fica passando pano, dizendo que não é para criticar, você mais atrapalha o Vasco do que ajuda. Porque se não tivesse rolado uma pressão, aquele dirigente lá, que eu até esqueci o nome, que saiu, que era presidente do Bahia, o executivo que saiu falando que não era ele que contratava, quem contratava era o Felipe e o Pedrinho, esse cara não tinha sido demitido. Não tinha. Ele foi como bucha de canhão. O próprio Edmundo falou em uma live que ele foi contratado para ser bucha de canhão.
Aí depois vem quem? O Admar Lopes. Só chegou por causa de pressão, só chegou por causa de crítica. Porque se a gente não faz pressão e crítica, como a torcida fez, né? Talvez a nossa dupla de zaga ainda seria João Vitor e Lucas Oliveira. Porra, minha luz agora resolveu oscilar aqui. Eu tenho que comprar um outro negócio desse. Talvez o nosso volante ainda seria o Cocão e o Hugo Moura. Talvez o nosso ponta, ao invés de ser o colombiano, que corre que nem a peste, seria o Lloyd. As apostas do Pedrinho e do Felipe eram essas. Lloyd, Dominguez, né? O Jean David, que tá aí, ainda tá aí no elenco, Lucas Oliveira, o João Vitor. Então a cobrança, ela faz com que as pessoas se movimentem para poder sair dessa situação de marasmo, de fim de ano terrível que a gente ia ter, brigando para não cair para a segunda divisão, né? E fazer o Vasco crescer. Por isso que é importante criticar. Crítica construtiva, tá? A crítica construtiva. A crítica sempre apontando caminhos. Vou dar um exemplo aqui com o trabalho de Fernando Diniz, que tinha muita gente falando, a galera agora que é Diniz, falando que tinha que mandar ele embora. Quando eu falei aqui que não era para mandar embora, me chamaram de passador de pano. Eu falei, não, técnico eu não vou, enquanto não trouxer um elenco, um time, eu não vou ficar criticando técnico. Aí quando contratou, eu falei, agora eu vou cobrar o Fernando Diniz, porque agora ele tem elenco. E o Fernando Diniz passou a ser criticado e cobrado, e a pressão fez com que ele colocasse o Verratti no banco, porque por ele não tiraria o Verratti não. E o Vasco foi lá, goleou o Santos sem o Verratti, o Vasco foi lá e conseguiu uma sequência de vitórias sem o Verratti. A ponto do Verratti vir em uma entrevista lá no sorteio da Copa do Brasil dizer, enquanto o Vasco estiver ganhando, cara, eu não tenho do que reclamar, tô ajudando ali fora de campo do meu jeito, tá tudo maravilhoso, não tô achando ruim estar no banco de reserva não, tá? Então é importante que a gente cobre sim, que a gente critique o trabalho no dia a dia. Assim como a gente faz elogios, como eu fechei o vídeo ontem elogiando o Admar, o Pedrinho, as contratações, o bom momento do Vasco, o Fernando Diniz. Então elogiar no momento certo e criticar, sim, porque o médico, o professor, o policial, o açougueiro, o dentista, todo mundo sofre pressão no dia a dia e cobrança, tá? E as cobranças elas são feitas para que o time melhore e não para torcer contra, não. Quem é que prejudica o time do Vasco é torcedor omisso que não faz cobrança na hora certa, tá? Essa é a minha opinião. Bom, ontem, em entrevista coletiva pós-jogo, o Evandro Fornari falou aí sobre o sistema defensivo do Vasco que não toma gols há 3 jogos e que o Fernando Diniz tem feito um trabalho específico, né, para o time melhorar essa questão defensiva. E tá dando certo, né? Porque eu tinha feito uma conta aqui, nos últimos 6 jogos o Vasco não tomou gols em 4. Fluminense, Cruzeiro, Bragantino, agora eu vou esquecer o outro, mas eu vou deixar, Fortaleza. Vou deixar aí o Evandro Fornari falando que assim, o Vasco não fez aquela partida maravilhosa, né? Soube sofrer e o sistema defensivo foi um ponto forte. Momentos a gente soube sofrer, né? É importante ressaltar que faz 3 jogos que a gente não toma gol, né? E é uma das coisas que o Diniz vem trabalhando muito durante a semana, né? A nossa parte defensiva, a gente defender bem, tanto no bloco alto, médio, baixo, porque condições de fazer o gol a gente tem, né? Desequilíbrio individualmente, como foi o 3º gol nosso, né? De uma jogada do Andrés. Então, isso também é um ponto positivo, né? A gente, primeiro tempo, em alguns momentos, a gente não conseguiu, ou um pouco atrasado para a gente pressionar, sofremos um pouquinho, mas o bom é que a gente sempre estava corrigindo, né? E a gente foi efetivo, as oportunidades que nós tivemos, se não me engano, foram 7 finalizações, a gente teve 5 no gol, né? E a gente conseguiu fazer 3 gols, então a gente acabou talvez não sendo um dos melhores jogos nossos tecnicamente, mas também a gente foi efetivo nas finalizações. Agora é óbvio, né, que o Evandro ia falar sobre o Verratti. Ele foi perguntado, né, o jogador que estava ali na reserva e que entra e faz 2 gols, é artilheiro do Brasil, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, mesmo estando com essa má fase, ficou em 7 jogos, 8 jogos sem marcar, pegou um banco agora no Vasco da Gama, e aí ele vai rasgar elogios ao Verratti, não só o trabalho que ele faz dentro de campo, mas também a liderança e o trabalho que ele exerce
fora de campo, tá? Um jogador fundamental. Então ele vai falar aqui, ó, é um cara que se entrega ao máximo, faz gols e ajuda na defesa também. Teve um jogo contra o Mirassol e hoje ele volta, faz 2 gols, teve a empatia, a paciência, voltar na hora certa e marcar 2 gols. Obrigado. Nada. Bom, eu não vejo como uma volta dele, né? Porque o Verratti é um dos nossos líderes, é o artilheiro do nosso time, um dos artilheiros do futebol brasileiro, e do jeito que ele trabalha, do profissional que ele é, da pessoa que ele é, tanto ele não jogando, foi um cara que sempre apoia, sempre apoia. Então a gente fica muito feliz, né, pelo jogo que ele fez, não só pelos 2 gols, né, a gente olha muito, às vezes, do cara fazer os gols, mas se a gente pegar como ele contribui na parte defensiva também, né, é um cara que se entrega ao máximo, e a gente fica muito feliz, como eu falei, a gente vê o nosso artilheiro, né, jogar e fazer 2 gols, principalmente nesse momento, a gente fica muito contente por ele. Bom, o Vasco só joga no próximo final de semana, né? Porque tem aí a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana e os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco encara o São Paulo no próximo final de semana. Ele foi perguntado sobre a dupla Rayan e Verratti, né? Agora com o Verratti voltando, fazendo gols, há uma possibilidade dos dois enfrentarem o São Paulo no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Eu já vou deixar a minha opinião, tá? O Verratti tem que ser usado em determinadas situações. Agora, por exemplo, o jogador que não viajou, não ia jogar, coloca o cara. A gente tá ali precisando de buscar um resultado, com domínio, a bola chegando na área, coloca o cara. Eu não abriria mão do que deu certo, tá? O colombiano tá jogando muita bola, o Nuno e o Rayan, eu voltaria porque a gente tem mais velocidade e mobilidade, né? A transição é muito mais rápida com esse time, apesar do esforço do Verratti, né, da correria, da entrega, eu voltaria com o Verratti para o banco de reservas, tá? Vou deixar aí então o Evandro falando sobre Verratti e Rayan jogarem contra o São Paulo. Pensar em Verratti e Rayan juntos, na volta do Rayan? Olha, a gente, como você falou, a gente pensa jogo a jogo, né? A gente vai voltar a trabalhar aí durante a semana, já focado no jogo contra o São Paulo. É um confronto direto, né? Não só contra o São Paulo, mas depois a gente pega o Botafogo também, que está acima da gente em termos de pontuação. A gente tem que repetir e melhorar a semana que a gente fez. Foi uma semana muito boa, essa que passou foi uma semana muito boa, e eu sempre falo que a gente tem que tentar melhorar comparado com nós mesmos, né? O que a gente melhorou essa semana, a gente melhorar para o próximo jogo. E sobre o Verratti, sobre o Rayan de jogar junto, eles já jogaram, né? Já jogaram juntos. Claro, o Rayan como extremo, mas isso o Fernando vai elaborar bem junto com a comissão para que a gente possa colocar o melhor time que a gente vê e tem em mãos. Uma informação sobre o Verratti que eu acho relevante, tá? E depois do Romário no Vasco, ele é o primeiro, ele é o jogador com mais dobletes que falam, né? O jogador que mais fez 2 gols em um jogo no Vasco da Gama, tá? O Romário é o primeiro, aí vem ele com 10 dobletes, em 10 jogos ele fez 2 gols, o Alexandre fez em 6 jogos, o Elton fez em 6, o Leandro Amaral fez em 5, o Bernardo fez em 5 e o Nenê fez em 5. Você vê a importância do Verratti. Por isso que eu falo, a gente não pode tratar o cara mal, descartar, porque o Verratti é importante pro elenco, tá? Só o Romário fez mais 2 gols em um jogo que o Verratti, né, no Vasco da Gama. E um outro cara que tá se destacando pra caramba é o Andrés Gomes, o colombiano, que joga de ponta direita, joga de ponta esquerda, é um jogador veloz, não é aquele jogador burro que tem velocidade, mas chega no final da jogada, não consegue terminar a jogada, no caso do Emerson Rodrigues, do Lloyd, né? Não, ele já deu 4 assistências e olha, era para ter dado mais. Eu lembro de uma que ele deu que o Rayan botou a bola na trave, teve outras que ele deu que os jogadores erraram gols. Mas é um jogador que, além de ter habilidade no 1 contra 1, a velocidade, ele é inteligente no último terço do campo. Na hora da decisão, ele acerta. Olha a calma que ele teve naquele gol.
além de levar, ele era final do jogo, ele me rouba uma bola no campo de defesa, ele corre até a linha de fundo, parando lá, ao invés de dar um bicão, um chutão, ele vai pra dentro e ainda dá uma assistência, um passe para o GB e falou, faz. Então tem que levar isso em consideração e levar em consideração o Admar. O Admar Lopes foi fundamental para a contratação do colombiano, porque havia uma desconfiança ou não era assim consenso dentro do Vasco, né? Staff, como é que eles chamam lá? Os olheiros, agora me falhou a memória. Mas a direção do Vasco, com os scouts, né, havia uma indefinição, uma incerteza com relação a ele. Quem bancou a contratação foi o Admar Lopes, tá? Ele é que bancou a contratação e um jogador que chegou e passou a ser bastante importante porque a gente não tinha jogador de velocidade. Lembra que eu falei? O Vasco sofre ataque no jogo contra o Fluminense aqui. O Vasco era atacado, baixava as linhas e não tinha jogador para contra-atacar, não tinha velocidade. Ele chegou para acabar com essa parada, então tá aí. Mérito do Admar Lopes, que faz sim um excelente trabalho no Vasco da Gama. E quando eu estou elogiando o Admar Lopes, eu estou elogiando quem contratou o Admar Lopes, que é o Pedrinho. Não tenho problema nenhum com elogios, tá? Eu queria estar errado o tempo todo, né? Eu prefiro ser feliz do que estar certo. Né? E agora o Vasco está jogando um futebol decente e dá gosto da gente ver o Vasco jogar. Bom, vai oscilar? Vai. É certeza que vai ganhar a Copa do Brasil? Não. É certeza que vai para a Libertadores? Não. Mas tem agradado e isso é que importa, tá bom? Curte, segue, tamo junto. Uma semana abençoada para todos vocês. Não se esqueçam de ir lá, se você ainda não se inscreveu no canal do meu amigo Pai Carlos. Pai Carlos aqui, vai lá, ontem ele passou de 4 mil inscritos. E também do meu amigo lá, o Mumuzinho da Colina, o Adílio, meu irmão, vai lá e se inscreve no canal. Aqui se fala de Vasco, sempre indo lá dar uma moral para os dois, tá bom? Curte, segue o canal, tamo junto, fique com Deus, uma semana abençoada e saudações vascaínas.